Olá pessoal, me chamo Maroni Beckman, serei o seu professor de matemática na aula de hoje, tá? O tema da aula de hoje é pirâmide, tá? É um assunto da geometria espacial, que é o estudo que nós estamos fazendo, né? Falamos já de poliedro, falamos de prisma, hoje a gente vai conhecer mais uma figura da geometria espacial, conhecer o que é uma pirâmide, o seu conceito, os seus elementos, né? Como é que se calcula a sua área externa, como é que se calcula o volume de uma pirâmide, tá? Então é a figura que nós vamos fazer o nosso estudo na aula de hoje, beleza? Então vamos lá, galera. Conceito de pirâmide. A pirâmide é um poliedro, né, que tem como característica possuir uma base formada por um polígono qualquer, tá? Então a base do polígono, como isso que está aqui no vídeo, no nosso slide, é um pentágono, né? Então isso aqui é uma base, né? Que aqui é uma base que é um pentágono. Então você tem como base qualquer polígono, pode ser no caso um pentágono, pode ser um hexágono, pode ser qualquer outro polígono. E você possui faces laterais que são triangulares. Então você percebe que uma pirâmide é formada por arestas que convergem para um ponto só, que é chamado de vértice. Tá? Então essa configuração onde você tem uma base poligonal e você tem arestas que partem dessa base até um ponto fixo formando faces triangulares, essa figura é chamada de pirâmide. Tá? Então a pirâmide é um poliedro cuja base é um polígono e as faces laterais, né, são triangulares, beleza? Esse é o conceito do que é uma pirâmide. Turma, alguns elementos da pirâmide, né? Quais são os elementos que compõem uma pirâmide? São as arestas da base, né? Você tem aqui uma base, você tem esse segmento que vai de um vértice a outro, nós chamamos de arestas, né? Então você tem a aresta da base, essa aqui são arestas da base, eu coloquei aqui de azul. Você tem as arestas laterais, né? Que faz parte da lateral, por exemplo, essa aqui, ó, vai desse ponto até esse lado aqui, ó. Ela é uma aresta lateral. E além disso, você tem uma altura, né? A altura é um segmento que vai do vértice até o centro do polígono, ó, passando aqui por dentro, perpendicular à base, ó. Então esse elemento é chamado de altura, tá? E além desse ponto de convergência, né, das arestas laterais, que são chamados de vértices, tá? Então você tem a aresta da base, você tem arestas laterais, você tem a altura, né, e você tem um vértice, tá? São os elementos que compõem aí uma pirâmide, perfeito? Bom, classificação. Olha, a pirâmide, ela recebe o nome dependendo da base que ela tem, do polígono que faz parte da sua base. Então, se você tem uma pirâmide, que a base ele é um quadrado, você tem uma pirâmide quadrangular, tá? Se você tem uma pirâmide cuja base é um triângulo, você tem uma pirâmide triangular. Tá? Assim como se você tivesse uma pirâmide cuja base é um hexágono, aí você tem uma pirâmide hexagonal. E assim vai. Tá? Então a classificação em relação ao nome, ele depende do polígono que compõe a base da sua pirâmide. Perfeito? Turma, aqui a gente vai falar de alguns elementos, além desses, né, que são importantes que nós colocamos, tem outros elementos também que compõem a pirâmide, que são importantes até para efeito de cálculo de área lateral, cálculo de volume. Nós já falamos que a altura, né, esse segmento que vai do vértice e até o centro, né, esse segmentozinho aqui, ele é chamado de altura. E além da altura, você tem um apótema da base e o apótema da pirâmide. O apótema da base, ele é um segmento que vai do centro e é perpendicular à aresta lateral, ó. Então esse segmento aqui vai do ponto de encontro da altura até um ponto médio da aresta lateral. Então esse segmento que eu coloquei de vermelho é chamado de apótema da base, certo? E você também tem um outro apótema que é chamado de apótema da pirâmide. Esse elemento ele vai do vértice e ele é perpendicular à aresta da base, ó. Na verdade, o apótema da pirâmide, ele é a altura da face lateral. Ah, professor, mas para que serve aí, no caso, o apótema da pirâmide? Ele vai servir para a gente calcular a área lateral,
né? Porque se calcula a área de um triângulo, base vezes a altura dividido por 2. E esse apótema, no caso aí, é a altura da face lateral. Certo? E aí você observa aqui que esses elementos eles se relacionam através do teorema de Pitágoras. Eles formam aqui, ó, um triângulo retângulo. Tá? Então, o apótema da pirâmide ao quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. No caso, o apótema da base ao quadrado mais a altura ao quadrado. Tá? Então, muitas das vezes, quando a gente precisa de um elemento desse, a gente pode aí utilizar o teorema de Pitágoras, porque eles formam um triângulo retângulo dentro da pirâmide. Beleza? Então, a apótema da base, a apótema da pirâmide e a altura, ela se relaciona através do teorema de Pitágoras. Perfeito? Bom, para cálculo, quais são os cálculos que a gente faz em relação à pirâmide em relação a todas as outras figuras espaciais? A gente faz o cálculo da área, né? A área região externa, quanto de espaço externo tem. E para calcular a área de uma pirâmide, você calcula o AL, que é a área lateral, né? E a área da base. Tá? Soma a área lateral, né, com a área da base, você tem a área da pirâmide. E o volume, que aí já é o espaço interno, você calcula pela fórmula V igual a 1/3 da área da base vezes a altura. Tá? Então, você pega a área da base vezes a altura e divide por 3. Né? Esse valor representa a região interna de uma pirâmide. Tá? Então, essas fórmulas aí a gente vai usar para calcular a área e volume de uma pirâmide qualquer. Tudo bem até aí? Tranquilo? Beleza, turma. Então, vamos aqui ver algumas situações. Bom, uma pirâmide quadrangular reta tem 8 centímetros de aresta da base e 3 centímetros de altura. Diante do exposto, determine a apótema da base, a apótema da pirâmide, a área lateral, a área da base e volume. Tá? Então, vamos lá. Apótema da base. Primeiro ele falou o seguinte, ele falou que essa pirâmide ele tem 8 centímetros de aresta da base. Então, aqui é 8 centímetros de aresta da base. Tá? E a questão também me disse que ela tem uma altura aqui de 3 centímetros. Beleza? Olha, vamos primeiro, galera, calcular aqui a letra A, que seria o apótema da base. Né? O apótema da base, quando a figura ele é um quadrado, a base, a apótema da base vai ser a metade da aresta lateral. Então perceba que a aresta lateral, no caso aí, a área da base. Veja, a área da base é 8, ó. Então o apótema vai daqui para cá. Ó. Esse aqui é o apótema da base. Então ele vale 4 centímetros. Certo? Então ele vale 4 centímetros de apótema da base. Certo? No caso do quadrado, ele é metade da área da aresta da base. Beleza? Bom, a letra B, ele quer que a gente calcule aqui o apótema da pirâmide. Então, veja que aqui a gente já pode usar o teorema de Pitágoras. Veja bem, ó. Nós temos aqui que o apótema da pirâmide é esse elemento aqui, ó, que vai do vértice até onde o apótema da pirâmide encostou, tá? Esse carinha nós vamos chamar aqui de P. Ele é chamado de apótema da pirâmide. Olha, e aqui você pode, turminha, aplicar o teorema de Pitágoras, ó, que nós falamos aqui no começo, ó. Tá? O apótema da pirâmide ele pode ser calculado através do teorema de Pitágoras, usando a altura e o apótema da base. Então nós temos aqui, ó, que P é o quadrado, né? Quadrado da hipotenusa. No caso, o apótema da pirâmide da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, nós temos que o P ao quadrado, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16. É isso? Então, nós temos que o P ao quadrado vai ser igual a 25. E o P vai ser igual a raiz quadrada de 25. Tá? Então, P vai ser igual a 5. Beleza? Então, calculamos aí o apótema da base e o apótema da pirâmide. Vamos calcular, galera, área lateral, área da base e também volume da pirâmide. Tá? Vamos lá. Letra C, vamos calcular
a área da base. Como ele me falou, né, que você tem a base é um quadrado cuja aresta é 8 centímetros. Ora, então a área da base, como é um quadrado, a gente já viu essa aula, né, vai ser essa aresta que é 8 elevado ao quadrado, porque se trata de um quadrado. Então a área da base vai ser igual a 64 centímetros quadrados. Certo? Beleza. Vamos calcular, turminha, agora a área lateral. A lateral da pirâmide. Então, a lateral é isso aqui, turmão. E essa lateral, galera, o que a gente acabou de ver, que é um triângulo, né? Ele é um triângulo. É isso? E você tem aqui, ó, o apótema da pirâmide, que é esse carinha bem aqui, ó, que nós calculamos, ó. É isso aqui. Nós calculamos, ó, né? Vimos que ele vale 5, né? Ele vale 5. Aqui, ó. Vale 5. Nós calculamos do item anterior, é justamente o apótema da pirâmide. Nós temos que nossa aresta vale 8. É isso? Aí, no caso, é a base, tá? Então, para calcular essa área lateral, você usa a fórmula do triângulo, né? Que é base vezes a altura dividido por 2. Vezes 5 dividido por 2. Só que aqui, turminha, o que eu vou fazer? Isso aí é uma face lateral. Quantas faces laterais a nossa pirâmide tem? Nossa pirâmide tem 4 faces laterais. Tá? A quantidade de faces laterais depende de quem está na base. Como a base é um quadrado, ele vai ter 4 faces laterais. Se fosse um pentágono, seriam 5. Então, vou pegar a área de um triângulo desse, que é 8 vezes 5 dividido por 2, e vou multiplicar, galera, por 4. Para contemplar as 4 faces laterais. Certo? Então, você vai ter que a área lateral vai ser igual, aqui nós temos 40, né? Dividido por 2, vezes 4. Teremos, então, você pode dividir aqui o 4 por 2, dá 2. Então, teremos, então, 80 centímetros quadrados. Se eu quero calcular a área total, por exemplo, bastaria eu somar os dois valores, né? Se eu somo os dois valores, área lateral mais área da base, eu teria. Mas o exercício não me pediu a área total, tá? E a letra E, turma, ele quer o volume, tá? O volume é 1/3 da área da base multiplicado pela altura, né? E a altura também ele me deu no exercício. Ele falou que essa altura aqui, ele vale, no caso, 3 centímetros, né? A questão, ele me forneceu a altura da pirâmide, né? A altura é sempre perpendicular à base, vale 3 centímetros, certo? Então, vamos calcular o volume. O volume vai ser igual a 1/3 multiplicado pela área da base, que é 64, nós calculamos no item anterior, tá bem aqui, ó, 64. E aqui vezes a altura, que é 3. Tá? Eliminando esse 3 aqui, com esse 3 aqui, você vai ter que o volume é igual a 64 centímetros cúbicos. E aí nós calculamos aí tudo que poderia ser calculado em uma pirâmide. Beleza, galerinha? Então, calculamos a apótema da base, calculamos a apótema da pirâmide, área da base, a área lateral, área total bastaria somar a área lateral com a área da base, e calculamos também o volume da pirâmide. Beleza? Vamos fazer mais uma questão. Uma pirâmide reta tem base retangular de 6 centímetros e 8 centímetros. Sabendo que suas arestas laterais medem 13 centímetros, calcule o seu volume, tá? Então, vamos para essa questão, pessoal. Ele falou que é uma pirâmide de base quadrada, né, cuja base é um quadrado. Olha, então vamos desenhar aqui uma pirâmidezinha de base quadrada, certo? Então, vamos para cá. Então, nós temos uma pirâmidezinha aqui de base quadrada. Opa. Vamos aqui. Desenhar nossa piramidezinha. Pronto.
muito bonita, mas dá para entender que é uma pirâmide de base aqui quadrada. Ele falou que essa aresta aqui mede 6 por 8, né? Então eu vou chamar isso aqui de 8 centímetros, esse aqui de 6 centímetros, certo? 8 por 6, tá? Ele me disse, turma, que essa aresta aqui, lateral, vale 13 centímetros é a aresta lateral. Turma, mas ele sabe que para a gente calcular o volume de uma pirâmide, é 1/3 da área da base vezes a altura. A área da base eu tenho, né? Que é 8 vezes 6, tá? E eu preciso da altura, né? Eu preciso da altura. Como é que eu faço para calcular aqui essa altura? Então, eu vou fazer o seguinte. Como eu tenho a aresta lateral e eu tenho a aresta da base, eu vou formar bem aqui um triângulo retângulo. Eu vou calcular bem aqui o apótema da pirâmide. Porque com esse apótema da pirâmide eu consigo calcular essa altura, tá? Eu vou chamar isso aqui de x, ó. E aqui, no caso, é 3 centímetros. Então perceba aqui que nós formamos um triângulo retângulo, tá? A aresta lateral, a apótema da pirâmide e, no caso, a metade da aresta da base forma um triângulo retângulo. Então você consegue encontrar esse valor de x aí aplicando o teorema de Pitágoras, né? Então que é o x ao quadrado mais o 3 ao quadrado, que é igual a 13 ao quadrado, aplicando Pitágoras, tá? Então teremos x ao quadrado mais 9 igual a 169. Teremos então x ao quadrado igual a 169 menos 9. X ao quadrado igual a 60. 160. Certo? Turminha, vamos deixar assim, tá? Porque agora, turma, eu vou atrás da minha altura, tá? Vou para trás da minha altura. Então, eu quero esse valor aqui, ó. Que é a altura da pirâmide. Esse cara aqui que eu quero, tá? E aqui eu vou usar também o apótema da base, ó. Que é esse valor aqui. Então, perceba que eu posso aplicar Pitágoras aí novamente, ó. Tá? Só trazendo para cá, eu tenho aqui a altura, que é o que eu quero, ó. Tá? Eu tenho aqui o apótema da base, que é a metade, e eu tenho o valor desse x aí ao quadrado, que é a apótema da pirâmide, certo? Esse valor aqui que eu achei que é o x que vale ao quadrado, que vale 60. Então, eu quero essa altura bem aqui, ó, h. Esse valor aqui é 4, que é a metade da aresta lateral, tá? E você tem aqui esse valor de x, certo? Então, se você aplicar o Pitágoras aqui, ó, tá? Você vai ter x ao quadrado igual a h ao quadrado mais 4 ao quadrado, certo? Ora, o x ao quadrado é 160, certo? H ao quadrado é que eu quero saber. E 4 ao quadrado dá 16. Se eu mando 16 para lá, turminha, eu vou ter o quê? Que 160 menos 16 é igual à altura ao quadrado. Tá? Deixa eu trazer um pouquinho para cá, né? Você tem 144 é igual à altura ao quadrado, certo? Então você vai ter que o h ao quadrado vai ser igual a raiz quadrada de 144. H vai ser igual a 12, certo? Vamos só ajustar aqui essa medida aqui, para a gente poder ver. 160 menos 16 igual a h ao quadrado. Certinho, galera? Ora, então eu encontrei a altura, que a altura vale 12. Pronto, turma. Aí eu venho calcular o volume, né? O volume, como é que eu calculo mesmo? O volume é igual a 1/3 da área da base vezes a altura. Teremos então que o volume vai ser igual a 1/3 vezes 8 vezes 6 é 48, que é a minha base, que é meu retângulozinho, multiplicado pela altura que é 12.
Dividindo aqui, você pode dividir aqui o 16, o 48 com o 3, que dá 16. Teremos aí 16 vezes 12, ó. 16 vezes 12. 2 vai 1, 32. 1, 6 e 1, 2, 9, 1. Então, o volume daqui dá 192 centímetros cúbicos, tá? É um exercício bom que nós utilizamos aí todas as relações das medidas de uma pirâmide. Ok, turminha? Espero que tenha ajudado e até a próxima.